Olá, família! Estamos aqui, como o pessoal no YouTube costuma dizer, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você vai estar me assistindo. Então, hoje nós estamos reunidos para o 5º dia da novena ao Espírito Santo, novena em preparação para Pentecostes. No sábado à noite, com a graça de Deus, estaremos celebrando a vigília de Pentecostes e no domingo de manhã, eu até escolhi o horário da manhã para que a gente possa viver logo esse momento. A gente estará celebrando com alegria na Santa Eucaristia a solenidade de Pentecostes. Que o Espírito Santo, que é o Consolador, venha em nosso auxílio, nos ajude, nos proteja, nos dê força, renove em nós a esperança para que possamos atravessar com fé, com caridade, com esperança, esses momentos tenebrosos que o mundo vem vivendo. Vamos juntos? Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Invoquemos juntos o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A oração para a gente preparar a nossa meditação. Ó Divino Espírito, que pela Igreja sois chamado Criador, não somente porque sois em relação a nós, criaturas, mas também porque, movendo as nossas almas, santos pensamentos e afetos, criai em nós aquela santidade que é obra vossa. Venha também sobre nós a vossa benéfica virtude, e enquanto nós vos honramos com este devoto exercício, dignai a visitar com a vossa divina luz a nossa mente e com vossa suprema graça o nosso coração, para que as nossas ações subam agradáveis a vós, e do céu desça sobre nós a abundância de vossas misericórdias. Amém. E passemos então, a meditação, deixa eu me ajeitar aqui, para esse 5º dia. Lembrando que é importante que a gente não esqueça, que essa novena nasceu inspirada, um padre, católico, montou, organizou isso aqui, mas é inspirada na Beata Helena Guerra, que é a apóstola do Espírito Santo, uma mulher que dedicou a vida, o seu apostolado, para que nós, católicos, redescobríssemos uma vida segundo o Espírito, para que nós, católicos, redescobríssemos esse Paráclito Consolador, para que a gente voltasse a uma nova intimidade com Deus através do Espírito Santo. Muita gente, às vezes, reclama disso, da falta de intimidade com Deus. Ah, padre, eu não sei rezar, eu não consigo rezar. Ou, sei lá, coloca assim em oração e parece que a oração não flui, parece que a oração não acontece. É porque a gente precisa do Espírito Santo. É Ele que vem orar em nós, é Ele que movimenta o nosso coração, abre o nosso coração para o encontro com Deus. O homem é capaz de Deus e, por meio do Espírito Santo, isso se dá, isso se realiza, essa intimidade acontece. Então é por isso que nós rezamos junto com a Beata Helena Guerra, pedindo para que o Espírito Santo derrame sobre nós os seus frutos. E no 5º dia, o título aqui proposto é O Espírito Santo e os seus frutos. Passo à leitura. Chamamos frutos do Espírito Santo aqueles preciosos efeitos que ele produz nas almas,
mediante a infusão dos seus dons, os quais, postos à disposição das almas, tornam-nas fecundas de atos sobrenaturais de virtude. Ou seja, por meio dos 7 dons do Espírito Santo, os frutos que vêm com os dons, eles vão fecundando a nossa alma, fecundando a nossa vida, para que a gente possa viver uma vida virtuosa. É importante, que isso corrobora até com o que eu acabei de falar, é o Espírito Santo que orando em nós, que movendo as nossas ações, até como faz a oração preparatória, diz a oração preparatória, move em nós essa santidade original que Deus quer que nós tenhamos. E isso vem por meio dos dons do Espírito Santo e dos frutos que vêm com esses dons. A nossa natureza viciada em Adão, entenda o vício no sentido do pecado. Vício é tudo aquilo que não é virtude. Vício é oposto à virtude. A nossa natureza viciada em Adão é como uma árvore silvestre que dá frutos amargos e ingratos. O Espírito Santo realiza nestas árvores um saudável enxerto, que as faz, de certo modo, transformar a natureza, onde o suco vital, ou seja, a natural virtude operativa do homem, passando pelo novo enxerto, nele recebe as boas qualidades e dá frutos doces e salubres. E falando propriamente, não é o homem que produz aqueles bons frutos, mas é o Espírito Santo, princípio eternamente fecundo da vida sobrenatural. É lindo isso daqui porque é verdade. Eu até já falei essa frase para vocês. Se eu faço mal, fui eu, mas se eu faço bem, é o Espírito Santo em mim. Pode ter certeza. As nossas boas ações são ações no Espírito. É por isso que a gente precisa pedir constantemente os dons do Espírito Santo, pedir constantemente os frutos do Espírito Santo. Por quê? Porque sozinhos, abandonados à nossa natureza, somos como essa árvore que ele cita, com frutos amargos e ingratos. Sozinhos a gente murcha, a gente seca. E as nossas ações não são ações em Deus. Porque sozinhos nós nos sentimos abandonados e caímos no egoísmo, no orgulho, na vaidade, nos vícios e nos afastamos de Deus. Mas quando o nosso coração se abre a Deus, se abre à sua santa vontade, o que acontece é justamente o oposto. O nosso coração se inflama de uma capacidade, de um fogo, de um ardor maravilhoso que move a nossa ação, inclusive na caridade, inclusive no bem. Às vezes nos falta capacidade de fazer o bem porque não podemos. Só Deus é bom. Ele é o sumo bem. Então, até para eu fazer o que é certo, até para eu fazer o que é bom, eu preciso da ação de Deus em mim. Isso é maravilhoso, porque a gente percebe como Deus nos ama. É maravilhoso porque a gente percebe como o agir de Deus no homem, na humanidade, é uma coisa perfeita. Toda árvore boa ou má se conhece pelos frutos que produz. Isso Jesus já disse, né? E cada ramo da árvore frutífera será por Deus podado, a fim de que produzir mais fruto. João 15, versículo 3. Não basta, portanto, o enxerto para que uma árvore ruim produza bons frutos. É preciso que o empenhado agricultor faça a poda e que a cultive. Isso é importante. Deus é um empenhado agricultor e às vezes ele nos poda, né? Essa é a dificuldade. A humanidade está passando por um momento de poda e muita gente não está prestando atenção. Muita gente está caindo no desespero, na desesperança e não percebe que Deus está nos podando. A poda dói? Dói. Só você perguntar para a plantinha, né? Você tem uma roseira, todo mundo sabe, né? Se você não, a gente gosta das rosas,
Mas não sei se você sabe disso. Se você não poda uma roseira no mês certo, ela no ano seguinte ela fica feia, ela fica toda grande, cheia de galhos desconcertados e não produz rosas. Ou se produz aquelas rosinhas assim, murchinhas, assim, sem graça. Agora, se você poda aquela rosa, ou seja, você corta ela, você fere a roseira, ela no ano seguinte dá rosas lindas e cresce com novo vigor. E a gente nem lembra daquela dor, daquele momento. E é o que vai acontecer com a humanidade que se abrir a Deus. Vai chegar um momento, a gente não vai esquecer as vítimas, a gente não vai perder a compaixão com os nossos irmãos, mas a gente vai ver diante de nós uma glória de Deus se manifestando sobre a humanidade, que a gente não vai nem mais lembrar da dor que sentiu, só vamos sentir compaixão com aqueles que sofreram. Porque não adianta nada ficar nesse lamento, não adianta nada ficar nesse pânico, mas não ter compaixão com os que sofrem, uma compaixão real. Não adianta eu me fechar no egoísmo, no meu medo, no desespero e não ter compaixão com aqueles que mais precisam. Isso não é obra de Deus. É preciso que o empenhado agricultor faça a poda e que a cultive. E é aqui que acontece o miserável naufrágio da virtude de tantos cristãos que relutam diante do sofrimento. É o que eu acabei de falar, né? A gente tem medo de sofrer, só que às vezes o sofrimento é caminho, é passagem, é necessário. Eu já fiz essa reflexão inúmeras vezes. O sofrimento é inerente à condição humana, porque é consequência do pecado original, está no mundo. E hora ou outra, eu, você, todos nós vamos passar pelo sofrimento. A questão é se vamos dar ao sofrimento dignidade, se vamos dar ao sofrimento sentido ou não. Se vamos simplesmente sofrer desesperados ou se vamos unir o nosso sofrimento à paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Gozam aqueles de serem enxertados com o precioso broto da graça divina, mas não querem depois que a mão providente do celeste agricultor lhes pode, isto é, não querem despojar-se totalmente dos seus afetos terrenos, não querem cortar generosamente suas paixões favoritas, e mesmo que quisessem ser ramos frutíferos da árvore do paraíso, querem também reter em si os parasitas selvagens do antigo inimigo. Ou seja, o enxerto da graça, ou seja, você batizado, você recebeu a infusão do Espírito Santo, você tem os dons. E através dos dons vêm os frutos, mas para que esses frutos realmente apareçam, sejam frutos deliciosos, suculentos, você precisa também da poda. E a poda significa que o homem velho, a vida velha, as paixões antigas, os antigos afetos, os vícios do passado precisam ficar no passado. Essa ideia moderna de que dá para você ser cristão, levanta a mão, aceita Jesus, mas continua vivendo como você vivia antes, essa ideia é falsa. O cristão precisa viver como Cristo. Simples assim. O cristão precisa viver como Cristo. Isso é claro, isso é óbvio. Não dá para eu querer dar os frutos de Cristo, mas ser diferente de Cristo. Não, eu sou uma goiabeira aqui, mais ou menos, mas eu quero dar umas mangas bonitas, né? Eu quero aquelas mangas rosa, bonitas, né? Não vai acontecer. A mangueira vai dar manga, a goiabeira vai dar goiaba. Goiaba é bom, mas são coisas diferentes. Então, se você quer dar os frutos de Cristo, seja como Cristo. Aceite que o Senhor pode, ou seja, tem que cortar o pecado, gente. Tem que cortar o mal, tem que cortar os vícios, tem que cortar a vida antiga, a vida velha, tem que cortar, não dá. Não pode haver Cristo, ele não pode conviver, não é possível. O coração humano não tem espaço para Jesus e para os vícios antigos.
O coração humano não tem espaço para Jesus e para a vida antiga. Não tem. Simples assim. Deixa eu terminar, né? Mas esses vergonhosos ramos, que mesmo diante do precioso enxerto permanecem selvagens e estéreis, no fim não serão rejeitados e lançados no fogo. Você lembra o que Jesus fala sobre os galhos, né, que são cortados e que são aqueles galhos que, não lembro a passagem agora, mas ele fala, esses galhos são podados, secam, e depois não servem para outra coisa a não ser lançados no fogo. Então, é importante que a gente tenha essa coragem. Por quê? Por uma simples razão, porque você vai se tornar livre. Quanto mais vício, quanto mais egoísmo, quanto mais vaidade, quanto mais orgulhoso, mais a alma recrudesce. Mais a alma vai assim, ó, vai ficando encarquilhada e menos livre. Menos livre. Quanto mais você se deixa podar, mais livre, menos você tem apego. Você vai se tornando livre e feliz. E isso é uma vida segundo o Espírito. Porque aí você começa a perceber os frutos de Deus, do Espírito, que vão se realizando na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu ministério. Tá bom, família? É importante que a gente pense nisso. Oração. Ó Divino Espírito, se eu considero que também na minha alma realizas aquele enxerto salutar, pelo qual esta mesma alma deveria produzir frutos de vida eterna, reflito na minha deplorável instabilidade, libero um amargo suspiro do meu coração. Onde estão aqueles frutos que eu, como ramo de uma árvore divina, deveria produzir? Aqueles frutos que deveriam estar maduros pelos ardores celestes do Espírito Santo. Quantos são? São perfeitos? Um outro amargo suspiro é a resposta. Mas de quem é a culpa desta vergonhosa esterilidade? Senhor, eu me acuso diante de vós e diante de vossos pés. A culpa é minha, toda minha. Eu não quis pela vossa mão benéfica fosse tirado de mim e de minha volta as ervas daninhas das paixões dos vícios, e recusei o ferro salutar da mortificação cristã. A assídia se opôs em mim às santas obras. A frieza e a inconstância apagaram meu fervor. Não correspondi fielmente às vossas graças, ó Divino Espírito. Sou semelhante a uma planta estéril e inútil, não estando apta, senão, a ser lançada no fogo. Meu Deus, para o fogo do inferno não quero ir. Lança-me mais ainda no fogo do vosso amor, que purifica as almas e as torna fecundas de santos frutos. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sim, que a gente possa, nessa manhã, nesse dia, né? Para mim é de manhã cedinho, mas para você pode já ser à noite, que a gente possa pedir isso, né? Que o fogo do amor do Espírito Santo de Deus queime todo o mal que é ao nosso redor e também queime o do nosso coração, né? Para que nós possamos, renovados no amor, renovados na misericórdia, sermos verdadeiramente dignos do amor de Deus. Oração final. Ó prometido e suspirado Consolador, Espírito Santo, procedente do Pai e do Filho, que escutando a unânime oração dos discípulos do Salvador, fraternalmente reunidos no cenáculo,
descestes para consolar e santificar a igreja nascente. Sede propício às nossas súplicas, reacendei o vosso divino fogo nos corações dos homens. Fazei resplandecer a vossa luz até os confins da terra. Chamai novamente ao seio da Mãe Igreja Romana todas as igrejas separadas. Ó Espírito Santo, que sois o amor, piedade de tanta mediocridade e de tantas almas que se perdem, fazei com que rapidamente aconteça aquilo que Davi profetizava, dizendo: mandai o teu Espírito Santo, fazei-nos novas criaturas, e assim renovareis a face da terra. A partir dessa consoladora profecia unidos em oração, como nos ensina a Igreja, com plena confiança repitamos: enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Amém. Ó vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai, enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai, por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamais. A nossa mente iluminai, o nosso coração enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos vossa paz, se pela graça nos guiai, o mal deixamos para trás. Ao Pai, ao Filho, Salvador, por vós possamos conhecer que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. E que o Senhor te abençoe a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado por mais esse dia estar rezando comigo. Até amanhã. Fique com Deus.